Olá, você acredita em Jesus Cristo? Você acredita nele como Deus? Se você acredita nele como Deus, você já parou para pensar o porquê que Deus, Criador, teve que sair das mansões celestiais para vir aqui nesta favela chamada mundo? Sofrer, apanhar, morrer? Se Deus Filho, Jesus Cristo, e se Deus é uma trindade, Ele não teria vindo morrer para, quem sabe, resolver um problema que Ele causou a esses seres que foram criados por Ele? Como entender a divindade? Como entender o sacrifício do Filho de Deus, o Deus Filho, nesta terra? Como entender a missão de Jesus Cristo nessa terra, que julgamos que Ele veio ser sacrificado por você e por mim? Como entender este plano que a divindade, que Deus fez para resgatar a humanidade? Esta e outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Alô, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Seja muito bem-vindo e dá licença, estamos já entrando na sua casa para juntos procurarmos estudar este livro sagrado, a Bíblia. Esse livro que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. E se você tem dúvidas sobre algum assunto que é mencionado nesse livro, se você não está de acordo com o que falam aqui, ou quem sabe se você não acredita muito nesse livro, e se tem alguma dúvida, manda pra gente. Nós vamos colocar na mira da verdade e responder à luz da palavra de Deus. Participe do programa, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e será respondido na Bíblia. Professor Leandro Quadros. Meu amigo Tito. Vamos começar o programa e eu tô vendo que você tá meio relaxadinho aí hoje. Como que é isso? É assim mesmo? É assim mesmo, amigo. O programa é um momento de lazer para nós, não é? Então, apesar de uma pequena adrenalina que tem por ser um ao vivo, ao mesmo tempo é um programa assim gostoso de se fazer, porque Deus sempre tem as respostas que precisamos na Bíblia. E um abraço, Tito, a você e ao nosso telespectador e ouvinte que nos acompanha neste momento. Obrigado a todos pelo carinho. Ok, professor, o homem ao invés de ficar nervoso, fica relaxado. É isso aí, Deus capacita mesmo, é ou não é, professor? Deus é muito bondoso conosco. Muito bem. Bom, para você participar do programa, basta você mandar as suas perguntas para o número 12 99156 6972. Você manda suas perguntas e eu recebo aqui na hora. Ou então, através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @namiradaverdade. E ainda você tem uma outra forma de participar do programa através do nosso blog. Nosso blog é novotempo.com/namiradaverdade. Você tem várias formas de mandar as suas perguntas, portanto participe mandando as suas questões, ok? Professor Leandro Quadros, nós começamos o programa falando sobre, na verdade, Deus. Quando a gente pensa que Jesus Cristo era Deus, é Deus, por que Ele veio a este mundo, deixou as mansões celestiais para vir, como eu disse, nessa favela que é o nosso mundo, veio aqui sofrer, apanhar e morrer? Estou perguntando isso, professor, porque essa é uma pergunta que veio aqui pelo nosso Facebook. E eu vou ler na íntegra como o Eliandro fez a pergunta. E ele diz o seguinte: ora, se Deus era Deus, por que Ele precisou vir aqui na Terra? Apanhar e ser morto? Não me venha com essa de que Ele saiu da mansão para conhecer a favela. Outra, se é um só Deus, se um só Deus são três, então Ele se sacrificou por Ele mesmo para salvar a humanidade de algo que Ele mesmo condenou. Eu era católico
Me simpatizei por um tempo com evangélicos, mas agora tenho nojo de certas religiões. Ainda acredito em Deus, mas acho que definitivamente o ser humano não sabe nada sobre Deus. E a Bíblia está longe de dizer tudo sobre ele. Professor, não é só ele que tem dúvidas do sacrifício de Jesus aqui na Terra. Não é só ele que muitas vezes não acredita em Deus, não acredita de que ele se tornou homem, morreu para tirar os pecados da humanidade. Hoje nós vivemos num tempo em que ser ateu parece que é moda e ninguém acredita em Deus. Como a gente pode aqui nesse programa apresentar Deus nesse livro aqui? Primeiro, a gente tem que mostrar que esse livro é inspirado. Depois a gente tem que apresentar Deus. Como que a gente pode apresentar Deus para as pessoas que estão descrentes neste mundo globalizado que a gente vive, professor? Vamos lá, amigo Tito. Eu quero começar a responder ao nosso amigo Eliandro por meio da última pergunta, a última observação, não é? Ele disse que a Bíblia está longe de dizer tudo a respeito sobre Deus. E isso eu concordo com você. Entretanto, mesmo que a Bíblia não diga tudo sobre Deus, o que ela diz é verdade. O pouco, diríamos assim, que ela nos revela sobre Deus é a verdade e devemos aceitar. Por exemplo, 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É claro que a Bíblia não tem toda a revelação sobre Deus. Agora, o que ela revela sobre Deus é suficiente para você e eu crermos nele, o amarmos, o respeitarmos e aguardarmos a segunda vinda de Cristo. Mas para isso você precisa ter um relacionamento mais íntimo com a Bíblia. Não adianta eu simplesmente dizer isso para você, ler um texto bíblico para você, se isso não fizer parte da sua experiência diária, se isso não fizer parte da sua vida. Deus tem várias maneiras de revelação, meu irmão. Deus se revela pela Bíblia, Deus se revela por meio da pessoa de Jesus, como lemos em João 1,18 e Hebreus 1,2. Deus se revela pela natureza, como podemos ler em Romanos 1,20. Deus se revela por meio da lei moral no coração humano, como lemos em Romanos 2, 14 e 15. Deus tem várias formas de revelação. Agora, para você ter uma visão mais aproximada do que é Deus, você tem que aceitar todas as formas de revelação de Deus. E uma delas é a Bíblia. Porque esse texto nos mostra claramente que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção, para nos preparar para esta vida e para a vida eterna. Agora, precisamos fazer uma análise também mais atenta sobre algumas afirmações suas. Pelo que o amigo afirmou, parece que não há lógica em Deus morrer por um mundo que ele condenou. Não há lógica se Deus tivesse apenas um atributo, se ele fosse apenas justiça. Aí não haveria lógica mesmo. Ele condena o pecado, mas daí ele morre pelo pecado. Só que ele não tem apenas este atributo. Ao mesmo tempo em que Deus é justo, ele é o quê? Amor. Ele tem que condenar ao pecado, mas ao mesmo tempo ele tem que agir segundo a sua natureza amorosa. E a melhor maneira de um ser fazer com que o amor e a justiça se deem as mãos e se beijem é através do que ele fez na cruz do Calvário. Por quê? De acordo com Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ou seja, a partir do momento que nós pecamos, nos tornamos mortais. Deus tinha duas possibilidades. Ele poderia não ter nos criado, para não pecarmos e não darmos incômodo para ele. Ou ele poderia ter nos criado como fez com livre-arbítrio,
e assumir os riscos disso. Ao pecar, ele podia optar por uma outra opção, ao nós pecarmos, não é? Ele poderia destruir tudo, acabar com tudo e não dar contas a ninguém porque ele é soberano. Só que Deus não age assim. Além de Deus ter esse atributo de justiça, 1 João 4:8-16 diz assim que Deus é amor. Então a cruz foi a maneira que Deus teve de mostrar a sua justiça e ao mesmo tempo ao seu amor. Sua justiça em receber a condenação do pecado que o ser humano merecia. E demonstrar o seu amor por ele mesmo pagar a dívida que tínhamos para com a lei dele. Isso aqui é uma coisa muito séria. Apenas o legislador da lei seria um sacrifício digno, à altura, para pagar a dívida que tínhamos por causa do pecado. Eu vou ler para você um texto que se encontra em Romanos capítulo 5. Eu recomendo que você leia Romanos capítulo 5. Todo o capítulo é um capítulo que vai lhe lançar bastante luz sobre esse assunto que é muito amplo e que nós vamos abordar apenas um pouquinho aqui no programa. Então, 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz assim, ou melhor, Romanos 5, 18 e 19. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Deus fez uma troca. Só que Deus não poderia demonstrar para o universo que ele é só amor e nem que ele é só justiça. Ele tinha que demonstrar que ele é amor e justiça. E que troca Deus fez? Ao invés de nos condenar à morte eterna, ele assumiu no seu próprio corpo encarnado o castigo que nós merecíamos. E aí o texto fala assim como por causa da transgressão de um homem, ou seja, de Adão, todos se tornaram pecadores, pela obediência de um só, Jesus Cristo, todos se tornarão justos. Perceba, quando Cristo vem na cruz, quando a segunda pessoa da divindade morre na cruz, ele demonstra que Deus é justo e que não revoga a sua lei que é eterna, mas ao mesmo tempo ele demonstra que ele é amor. Ele prefere pagar o preço pela transgressão do ser humano do que deixar o ser humano entregue a 7 palmos abaixo da terra por toda a eternidade. Então eu recomendo que o amigo continue aprofundando-se no tema da salvação. Leia Romanos 5, leia 2 Coríntios capítulo 5, leia João capítulo 3. Posso lhe indicar também um livro muito bom, um pequeno livro, intitulado O que é Salvação, do Dr. Hans K. Larondel, que você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira. Neste livro há muitos textos bíblicos que vão ajudar você a reunir textos. Esse livro vai ajudar você a reunir textos a fim de você montar um panorama mais geral do plano de salvação. E aí você vai encontrar mais lógica no plano de salvação e respostas a alguns porquês. Sua dúvida é importante, mas ela pode ser sanada se você tiver um relacionamento mais íntimo com a Bíblia e crer que mesmo ela não sendo todo o meio de revelação de Deus, aquilo que ela fala sobre Deus é verdadeiro e digno de crédito. Ok, professor. Muito bem. Para você participar do programa, o programa está apenas começando. Para você participar, mande as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 991566972. Ou então, acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e através das redes sociais, no Facebook, namiradaverdade.nt e no Twitter, @Na Mira da Verdade, tá bom? Tem uma perguntinha que chegou pelo SMS aqui, professor. Vamos lá, amigo. A questão é a seguinte, você sabe que aqui no programa, muitas vezes, é que a gente não coloca em todas as semanas aqui, porque senão os assuntos acabam se repetindo como já se repetem. Certo. Mas é que cada vez mais pessoas estão assistindo ao Novo Tempo, estão acompanhando Na Mira da Verdade e as dúvidas sempre aparecem. Você sabe que uma das perguntas
mais pedidas no Na Mira da Verdade é com relação ao texto de Lucas capítulo 16, verso 19. Isso. Que é a questão da parábola do rico e Lázaro. E quem está perguntando aqui diz o seguinte: gostaria que, se possível, o professor explicasse o que Jesus quis nos ensinar com a parábola do rico e o mendigo, rico e Lázaro. Porque tem pastores que ensinam que quando morremos, vamos para o seio de Abraão. É ou não compreensão? É ou não isso uma certa compreensão? Professor Leandro Quadros, essa é uma das perguntas que mais chegam aqui, porque só para a gente contextualizar o nosso telespectador, a parábola do rico e Lázaro, aparentemente parece que vai para o inferno, no lago de fogo, e o outro vai para o céu. Não é isso, professor? É isso mesmo. E as pessoas começam a achar que aqueles que foram bons foram para o seio de Abraão. E outros estão no lago do fogo lá, se preparando e quem sabe tem chance de sair de lá. É mais ou menos isso? Explica pra gente um pouquinho essa parábola. Quem sabe você poderia ler ela aí pra gente. E qual é o sentido? Por que Jesus contou essa parábola aqui que nos dias de hoje gera muita confusão, professor? Vamos lá, meu amigo. Veja bem, querido telespectador e ouvinte, a parábola do rico e Lázaro, ela precisa ser entendida considerando o que nós chamamos de perícope. O que é isso? É um bloco de um texto que trata de um mesmo assunto. A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos para facilitar, a fim de que possamos encontrar os textos. Agora, isso não significa que todas as vezes que se inicia e termina um capítulo, que na verdade o assunto se inicia e termina naquele capítulo. O que eu quero dizer com isso? Se você analisar Lucas 16, você percebe que ele faz parte de uma perícope, ou seja, um bloco de assunto que começa no capítulo 15. Começa no capítulo 15, passa pelo 16 e vai até o capítulo 17, verso 10. Como que sabemos isso? Porque Cristo está se dirigindo nesses capítulos, neste bloco de assunto, a um grupo específico de pessoas numa situação específica. E depois muda o cenário, mudam os personagens e aí percebemos que a perícope acabou, que já é um outro assunto. Então, se Lucas 16 se encontra neste bloco de assunto que começa no capítulo 15, nós podemos perceber que o texto é sim uma parábola e não é algo literal. Por quê? Neste bloco de texto que vai do capítulo 15 ao capítulo 17, verso 10, Cristo está se utilizando de uma série de parábolas para ensinar lições morais. Então, neste bloco de assunto, que começa no capítulo 15, ele conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola do administrador infiel. E aí vem o relato do rico e Lázaro. Veja, se nós analisamos a perícope, o bloco do texto, percebemos que isso aqui tem que ser uma parábola. Porque não há fundamento em Jesus, nesta perícope, neste bloco de texto, contar uma série de parábolas e depois só um dos relatos é literal. Não, tudo na perícope, tudo neste bloco de assunto é ensinado por meio de parábolas. Então a história do rico e Lázaro tem que ser uma parábola por razões óbvias e contextuais. Agora, por que Jesus contou essa parábola? É importante entendermos que parábola é uma narração fictícia utilizada para ensinar uma lição moral. Numa parábola, você e eu nunca devemos nos deter nos detalhes, diríamos assim, nunca nos atermos aos detalhes. Os detalhes servem só de pano de fundo para aquela lição moral que Deus quer destacar. Se você se ater aos detalhes, além de crer na imortalidade natural da alma, você vai criar uma série de dificuldades interpretativas para você compreender este assunto. Quer ver um exemplo? Aqui no verso 22 é dito que chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico morreu e foi sepultado no Hades, ou suposto inferno. E aí diz no verso 23, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe. Se isso aqui for literal, se você se ater ao detalhe, você tem que crer que o céu e o inferno estão tão próximos
que é possível quem está no céu ver o que está no inferno e vice-versa. E aí eu lhe pergunto, você tem certeza que você vai ser feliz a vida eterna inteira, tendo uma imagem grotesca e horripilante daqueles que você ama sendo atormentados no inferno? Outro detalhe, no versículo 24, o suposto habitante do inferno diz assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, pois estou sofrendo muito neste fogo. Ó, isso aqui não é um espírito, ele tem língua. Um espírito, algo imaterial, teria língua, teria sede. Então você percebeu? Há várias coisas na parábola que não bate. E uma outra coisa importante, perceba aqui, ó, no versículo 25. Quando o rico argumenta com Abraão de que ele deveria sair daquele sofrimento, Abraão dá uma resposta que contradiz todo o ensino bíblico de salvação pela graça. Olha o que diz aqui. Filho, lembra-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Será que a Bíblia está dizendo que quem sofre nesta vida e é pobre tem a vida eterna garantida e que quem é rico já está no inferno? Não, a Bíblia não está ensinando isso. Agora, se você tomar esse relato como literal, você tem que aceitar isso. Porque o rico foi para o inferno porque ele era rico em vida e o pobre foi para o céu porque ele era pobre. Isso é salvação pelas obras. Contradiz Efésios 2, 8 e 9. Então nós não podemos nos apegarmos aos detalhes. Porque Cristo pegou uma história popular da época, que era familiar aos judeus, já influenciados pela cultura grega, para poder ensinar uma lição moral. E qual era a lição moral? A do versículo 31. O suposto habitante do inferno pediu assim para Abraão: mande alguém avisar aos meus parentes que este lugar aqui é terrível. E qual foi a resposta? E é a lição espiritual. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, a lição espiritual que Cristo quer passar é a seguinte: somente em vida uma pessoa pode obter chances da salvação por meio dos escritos de Moisés e dos profetas, por meio da Bíblia. E, portanto, utilizar esse relato como literal não é correto. Não segue uma correta interpretação do texto bíblico. E é por isso que muitos comentaristas, mesmo acreditando na imortalidade da alma, infelizmente, pelo menos sabem e ensinam que este relato é simbólico e que, portanto, não deve ser visto como um estudo de Jesus sobre a imortalidade da alma. Muito bem, professor. A próxima pergunta agora chegou pelo Twitter. Quem mandou foi o... É um codinome aqui, o final é Palestra. EAPS Palestra. E ele diz o seguinte: em Atos, no capítulo 8, 39, diz que Filipe foi arrebatado pelo Espírito do Senhor. Como explicar isso? Professor Leandro Quadros, você sabe que essa é uma questão daquelas capciosas, né, meu amigo? Porque como que a gente pode mostrar isso daqui na Bíblia e acreditar nisso aqui? Porque olha só, só para contextualizar o nosso telespectador, esse assunto aqui de Atos, no capítulo 8, a partir do verso 26, é Filipe tendo um encontro com um alto funcionário da Etiópia. E ele começa a falar várias coisas ali, estar com ele, explicar algumas coisas. E num certo momento, eu vou ler aqui o que diz a partir do verso 39, diz o seguinte: na verdade, ele batizou aquele homem, não é isso? Isso mesmo. Ele batizou aquele homem. E quando eles estavam saindo da água, ele diz o seguinte: quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, ou seja, Filipe foi arrebatado. E aí depois Filipe apareceu na cidade de Osoto e seguiu a viagem anunciando o evangelho por toda a cidade até chegar a Cesareia. Como que a gente explica isso aqui, professor? O homem estava ali do lado, simplesmente ele foi arrebatado, depois apareceu em outro lugar. Como é que a gente explica esse texto na Bíblia?
Aqui, ó, o verso 39, ou melhor, o verso 40 já nos mostra a razão para isso ter acontecido. Diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Ou seja, realmente, de forma sobrenatural, o Espírito Santo arrebatou Felipe para a cidade de Azoto, e aí ele passou por Cesareia para pregar o evangelho. Então, o propósito é pregação do evangelho. Então, o texto se autoexplica. Não, mas espera um pouquinho, professor. Então, aí é uma questão de fé. Não tem uma explicação lógica disso daí. E de fato isso aconteceu. Não tem nada na ciência que comprove haver o teletransporte, não é? Então isso aqui é um dos eventos sobrenaturais da Bíblia. Porque não tem nenhum outro momento da Bíblia algo parecido com isso. Além de Elias, que foi arrebatado, mas foi embora. Exatamente. Agora, nesse caso aí, ele estava ali e de repente ele foi para outro lugar. Exatamente. Isso aí, amigo, não é a questão de linguagem, não pode ser que Felipe, ao sair do rio ali, o eunuco estava tão feliz e ele de repente foi para um outro lugar, alguma coisa assim, e ele só foi encontrar ele na cidade? Ou realmente foi um teletransporte? Realmente, Tito, foi algo sobrenatural, foi um teletransporte mesmo? Realmente, porque o livro de Atos é um livro histórico, né? Então você percebe na narrativa histórica que o texto quer dizer exatamente isso mesmo. Então é um dos eventos sobrenaturais, não é, que exigem fé, e eu particularmente, graças a Deus, não tenho dificuldade alguma em acreditar no sobrenatural, não é? Mesmo que eu não entenda todas as coisas, eu não posso ser assim tão materialista ao ponto de pensar que somente a minha realidade explicável é aquilo que é correto, não é? Tem a realidade divina e eu pela fé tenho que aceitar, né? Ok, professor, ok. Bom, o programa está começando, o tempo corre contra a gente tem que ir para o intervalo, mas não sai daí não. A gente volta já já. Já estamos de volta e eu já quero abrir esse bloco oferecendo para você um presente. Nós estamos aí no último mês do ano, é um mês em que todo mundo se prepara para ganhar presentes. Aqui a gente dá presente toda semana, mas hoje não vai ser diferente. E eu quero oferecer para você essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Na verdade, não é uma revista simplesmente. Essa revista é um curso bíblico completo. São 16 lições que tem aqui num formato de revista para ficar mais gostoso de você estudar a palavra de Deus. Então nós temos aqui 16 temas que você pode estudar e no final deles você tem um pequeno questionário para responder daquilo que você estudou. E para você receber essa revista aí na sua casa, basta você acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista. Vamos ver se ele consegue. Você está vendo aqui, ó. Vai mostrar a imagem dessa revista. Você clica nela e você vai entrar em um campo onde você vai poder preencher os seus dados postais para que ela possa chegar aí na sua casa sem você pagar nada. É um presente nosso para você, tá bom? Então peça agora mesmo. Não perca tempo não. Acesse lá novotempo.com/Na Mira da Verdade e receba aí na sua casa a revista Verdades para o Tempo do Fim, esse curso bíblico que é voltado para os dias em que vivemos. Nós estamos no tempo do fim e esse estudo bíblico você vai gostar de aprender mais da Bíblia Sagrada para os nossos dias. Não perca tempo não, peça agora mesmo, tá bom? Professor Leandro Quadros. Parceiro, amigo Tito. Você sabe aí que o Facebook, os nossos internautas são viciados no Facebook, né? E as perguntas não param de chegar aqui. E tem uma pergunta que chegou muito interessante. Quem mandou foi o Bruno e ele diz o seguinte. Antes dele fazer a pergunta, ele faz um comentário interessante. Olha, tenho feito de tudo para acompanhar o programa. Comprei uma Bíblia nova, com o estudo dirigido e estou cada dia mais empolgado na leitura sagrada. Que coisa boa. Fui batizado na igreja presbiteriana, mas confesso que me identifico muito com a igreja adventista. Enfim, vocês são realmente diferentes. Não quero entrar em detalhes para não ser indelicado com os meus outros irmãos. O fato é que adoro vocês. Vocês me renovam muito. Mas tenho uma pergunta
que quase nunca conseguem me responder. A pergunta dele é a seguinte: gostaria de saber um pouco sobre a rebelião dos anjos de Deus. E um pouco também sobre o anjo Miguel e Gabriel. Poderia, por favor, ler a minha pergunta? Olha aí, Bruno, já está lida a sua pergunta e o seu questionamento agora está na mira da verdade. Professor, a questão é a seguinte. Primeiro, a rebelião dos anjos de Deus. Essa rebelião que houve no céu, isso foi de fato uma luta ou é algo sobrenatural que a gente não consegue explicar? Não sei se a Bíblia pode nos mostrar sobre isso. Outra coisa, existem duas figuras na Bíblia. Um é Miguel, o anjo Miguel, que muitas vezes, que aqui no programa mesmo já foi considerado que Miguel é uma representação de Jesus. E também existe o outro anjo, Gabriel. Como que a gente pode explicar para esse nosso querido irmão aqui, que tem estudado a palavra de Deus, esses três fatos? Primeiro, a batalha no céu, quem é Miguel, quem é Gabriel. E se Miguel, você me dizer que é Jesus, ele foi uma criatura de Deus? Como é que é isso? Olha, é muito bom receber perguntas e um relato tão bonito como deste nosso irmão Bruno, presbiteriano. Que Deus, meu irmão, continue abençoando a você. Para nós é uma honra sabermos que pecadores como nós, de alguma maneira, têm sido usados por Deus para lhe estimular no estudo da Bíblia. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho. Eu vou lhe ajudar sim, meu irmão, em relação a isso. Primeiro, sobre a batalha entre os anjos, nós temos uma descrição assim bem clara aqui sobre o assunto em Apocalipse 12, 7 a 9. Eu vou lhe ajudar aqui. O texto diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. A batalha que a Bíblia descreve entre os anjos realmente é algo literal. Nós não temos explicações de como ocorre uma batalha entre seres espirituais, mas ela realmente aconteceu. O problema é que a nossa mente é muito influenciada pela filosofia grega. Então, se pensamos que os anjos são espíritos, de acordo com Hebreus 1,14, isso significa que são seres imateriais que, se você coloca a mão passa pelo outro lado. Só que essa filosofia grega não faz parte da Bíblia. Um ser espiritual não é uma coisa imaterial. É um ser espiritual, tem um outro aspecto físico, uma outra estrutura que não sabemos. Mas realmente a batalha entre Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos foi literal. O nome Miguel, ele é um desafio e uma pergunta. Ele significa assim: quem é como Deus? Ele é um nome de guerra que Jesus assume para desafiar a pretensão de Satanás em querer ser igual a Deus. Ali em Isaías 14, 12 a 14, percebemos que Satanás queria ser como Deus. Só que Jesus, no conflito entre o bem e o mal, ele assume este nome de guerra para demonstrar e para desafiar a esta pretensão de Satanás de querer ser como Deus. Infelizmente, irmão Bruno e outros amigos que acompanham na mira da verdade, há pessoas mal intencionadas que pegam esse aspecto da doutrina adventista para dizer o seguinte, que os adventistas, assim como as testemunhas de Jeová, ensinam que Miguel é Jesus e que, portanto, Jesus é uma criatura. Quem faz isso é uma pessoa muito mal intencionada ou ignorante em relação ao assunto, porque a crença dos adventistas em relação a Miguel não tem nada a ver com a crença das testemunhas, nossos amigos e irmãos testemunhas de Jeová. Por quê? A crença adventista em relação a Miguel é praticamente a mesma de outros comentaristas protestantes que acreditam na plena e suprema divindade de Jesus Cristo. Por exemplo, enquanto as testemunhas de Jeová creem que Miguel é um nome de Cristo e que isso indica que ele é uma criatura,
Os adventistas do sétimo dia creem que Miguel é um nome de honra, um nome de guerra de Jesus, mas que Jesus é Deus no mais pleno sentido da palavra. Ele não é menor e nem maior do que o Pai. Ele é da mesma essência do Pai. Lemos isso em João 10:30, quando ele afirma: eu e o Pai somos um. E, por exemplo, em Colossenses 2:9, que diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, por que Cristo então é chamado de arcanjo? Veja bem, arcanjo é um termo que significa anjo-chefe. O termo anjo no grego angelos significa mensageiro. Jesus, a segunda pessoa da divindade, ele é o mensageiro do Pai à humanidade. E se você for para Êxodo capítulo 3, você percebe que o ser que se identifica lá como anjo de Yahvé, ou anjo de Jeová, ele é o próprio Yahvé. Ali é uma referência à segunda pessoa da divindade. Então, os adventistas não rebaixam a suprema divindade de Jesus. Pelo contrário, os adventistas têm a mesma opinião que outros comentaristas protestantes a respeito de Miguel. E eu gostaria de ler rapidamente para você algumas referências para você perceber como há muita gente mal intencionada. Eles dizem que os adventistas são hereges por crerem que Miguel é um nome de honra de Jesus, mas eles não chamam, por exemplo, Matteo Henry de herege. Matteo Henry teve o seu comentário publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E se você ler este comentário, você perceberá o seguinte: olha o que ele diz sobre Daniel capítulo 10. Alguns pensam que Miguel, o arcanjo, não é outro senão o próprio Cristo, o anjo do concerto e o Senhor dos anjos, aquele a quem Daniel viu em visão. Ele veio para ajudar-me, verso 13, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles. Cristo é o príncipe da igreja e os anjos não o são. Comentando sobre Daniel 12, Matteo Henry diz assim: Jesus Cristo aparecerá como patrono e protetor de sua igreja. Naquele tempo em que a perseguição estiver no auge, Miguel se levantará. O anjo dissera a Daniel que Miguel seria amigo constante da igreja. Daniel 10, 21. Em todo o tempo, demonstrará isso no mundo superior. Os anjos o sabiam. Mas agora Miguel se levantará em sua providência e efetuará a libertação dos judeus, quando vir que o seu poder se foi. Deuteronômio 32, 36. Cristo é o grande príncipe, pois é o príncipe dos reis da terra. Então você percebe, Matteo Henry crê que Miguel é um dos nomes de Jesus. Adam Clarke, Land, o Abingdon Bible Commentary. Então você percebe uma lista de eruditos protestantes que tem uma crença como os adventistas. Miguel é o nome de honra de Cristo, mas não rebaixa sua divindade, ele é Deus no mais pleno sentido. Então eu recomendo, isso aqui, essas referências eu tirei desta nota de rodapé, páginas 94 e 95, deste livro aqui, Questões sobre Doutrina. Se você quer compreender realmente as doutrinas adventistas e não ser mal informado por essa literatura apologética de péssima qualidade que existe no Brasil, recomendo esta obra que você pode adquirir com a Casa Aplicadora Brasileira. Por exemplo, aqui, a partir da página 87 até a 95, você percebe a maneira correta, bíblica, que os adventistas abordam essa questão sobre Cristo e Arcanjo Miguel. Eu espero que essas breves considerações tenham lhe ajudado e lhe motive a continuar, amigo Bruno, estudando a Bíblia conosco, para você perceber que aquilo que estamos explicando aqui está na Bíblia e não é simplesmente aquilo que uma igreja está dizendo. Muito bem, professor. A próxima perguntinha aqui chegou pelo SMS e ela é interessante. Veja só o que diz. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. O Nelson Júnior de Maceió, Alagoas, mandou essa questão. Em Gênesis 2,17, Jeová previne Adão de que no dia em que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, positivamente morreria. Contudo, Gênesis 5,5 nos diz que Adão viveu 930 anos, ou seja, não morreu. Ao comer o fruto, ele não morreu. Assim sendo, qual seria a ordem de grandeza usada no primeiro livro
para a contagem do tempo. Seria essa a mesma ordem de grandeza usada no primeiro capítulo? Ou ainda seria eras geológicas, os dias da criação? Olha aí, professor, baseado de que Deus disse a Adão de que se ele comesse do fruto ele morreria, e ele ainda viveu 930 anos, como a gente pode mensurar o tempo naquele tempo? Isso pode trazer-nos à mente de que talvez a criação, quando Deus diz lá, no primeiro dia fez isso, no segundo dia foi, pode ser considerado, quem sabe, eras. Assim como a gente percebe hoje em que são datados milhões de anos, será que Deus, ao criar o planeta Terra, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 6 dias, não podemos considerar isso como eras? Porque se Adão não morreu ao comer o fruto, viveu ainda 1000 anos? Como é que a gente pode explicar isso? Vamos lá, uma pergunta interessante. Precisamos analisar esse texto de Gênesis 2, 17, tendo como base o seu contexto e a circunstância na qual Adão se encontrava. Adão, ele estava no jardim do Éden e ele comia da árvore da vida, que perpetuava a sua eternidade. Então, quando Deus falou assim, no dia em que dela comer do fruto proibido certamente morrerá, Deus não está dizendo necessariamente que ele morreria no mesmo dia, mas que a partir daquele momento ele se tornaria mortal. Por quê? Você percebe em Gênesis 3, 22 em diante o seguinte: então disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, quando Deus fala que no dia em que ele comesse do fruto ele morreria, simplesmente é uma linguagem bíblica em que Deus diz o seguinte: no dia em que você comer do fruto, você será mortal. O texto não tem o propósito de definir o dia e a hora que Adão morreria. Nem o tempo, né? Nem o tempo. Não é este o propósito do texto bíblico. Alguns comentaristas dizem que Adão naquele dia realmente morreu, mas morreu espiritualmente. Isso de fato aconteceu. Não é? Agora eu prefiro a primeira abordagem porque eu vejo ser ela mais contextual. E sobre os dias de Gênesis, não há dúvidas que o relato da criação descreve os dias do Gênesis como sendo realmente de 24 horas. A instantaneidade, a forma como Deus cria, as coisas acontecendo rapidamente. Por exemplo, o Salmo 33, 6 e 9 afirma que Deus falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, realmente, os dias da criação são literais. Até mesmo porque, se os dias da criação não fossem literais, nós poderíamos até questionar a literalidade do pecado, amigo telespectador e ouvinte. Sim, porque se os dias do Gênesis são simbólicos, como é que eu vou provar que a parte do Gênesis no capítulo 3, quando fala do pecado, que ela também não é simbólica? Então, muitos cristãos estão se metendo num dilema terrível em considerar os dias da criação como simbólicos. Eles dão margens para os descrentes considerarem também o pecado simbólico. Se os dias da criação são simbólicos e o pecado é simbólico, não existe plano de salvação. Não veio Jesus morrer por nós. E aí estamos o quê? Totalmente perdidos e perdendo o nosso tempo com religião. Muito bem, professor. Isso daí é forte, hein? Isso que você disse no final aí é bem forte. Mas vamos lá. Uma outra pergunta aqui chegou agora pelo nosso blog. Quem mandou foi a Vera Lúcia de Jacutinga e ela diz o seguinte: pastor, professor, quando existe uma enfermidade maligna na pessoa e essa enfermidade não sara, o que devemos fazer para se livrar deste mal? Já que eu vou na igreja e não vejo resultado. Olha só, professor, existe muita confusão, porque a gente vê todos os dias aí na televisão as pessoas indo para a igreja para serem curadas, para serem libertas, para
terem prosperidade, e é isso que a gente vê o tempo todo. Agora, a pessoa vai com esse espírito, com essa vontade de ser liberta, vai à igreja com esse intuito e nada acontece. O que a gente pode dizer para essa nossa irmã, professor? Para essa nossa telespectadora aí, o que a gente pode dizer? Será que realmente é a denominação religiosa que cura algumas enfermidades? É de fato a palavra de Deus que cura algumas enfermidades? Então, o simples fato de nós acreditarmos nisso, nós podemos ser sarados? Como que a gente pode diluir esse assunto aí e explicar um pouquinho essa questão? Vamos lá, meu amigo. Veja bem, querida irmã. O dom de curas na Bíblia, ele existe de maneira, obviamente, apresentado de forma sobrenatural, mas nós percebemos na Bíblia que o dom de curas, o dom de cura como apresentado por Cristo, ele não é um ato simplesmente isolado, ou seja, Cristo não cura uma pessoa por curar. Você percebe aqui em Mateus 4:23, por exemplo, o seguinte: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Veja, Jesus ele curava, mas ele também ensinava e pregava. Neste ensino de Jesus, aqui está uma coisa muito importante. Ele também ensinava a pessoa a ter um novo estilo de vida. Por que eu estou lhe dizendo isso? Eu percebo que muitas vezes Deus, para fazer um milagre, Ele quer que a pessoa faça algo. E o que é este algo? É unir o poder sobrenatural de Deus com o esforço humano. E em que sentido? Deus quer reeducar o nosso estilo de vida, para que não façamos mais as coisas erradas que fizemos e que nos levaram a ficar doentes. A doença é fruto da transgressão das leis naturais do nosso corpo e da nossa mente. E por isso você pode cooperar com Deus fazendo uma reeducação no seu estilo de vida, na sua forma de encarar a vida, na sua forma de se alimentar, na sua forma de se vestir, em relação àquilo que você assiste, em relação à maneira como você trata as pessoas, fazer uma reforma na sua vida por completo. Fazendo isso e unindo isso à sua fé em Deus, você pode conseguir grandes coisas. E eu vou ler um texto que mostra essa disposição de Jesus de curar, mas ao mesmo tempo de nos ajudar a reeducarmos o nosso estilo de vida. Em João 5,14 lemos que depois que ele cura uma pessoa que foi paralítica por 38 anos, Cristo aconselhou da seguinte maneira: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Perceba que Cristo curou aquele indivíduo, mas ao mesmo tempo ele falou o seguinte: filho, não volte a pecar, a fazer as coisas que você fazia e que lhe deixaram doente, para que a doença não se agrave ainda mais. Deus está disposto a lhe curar. Ele pode querer efetuar apenas uma cura espiritual e não a cura física. Mas se Ele quiser também efetuar a cura física, segundo os seus propósitos eternos, Ele fará isso se você colaborar com Ele. Obedecer certas leis de saúde e, pela fé, buscar fazer a sua vontade para você se adequar a essas leis de saúde e ter uma vida de mais qualidade e receber o milagre que Ele está disposto a lhe dar. Faça isso e você verá grandes resultados na sua vida. Muito bem, professor. Eu estou vendo aqui, acompanhando o nosso Facebook, tem muita gente conectada com a gente aqui. Tem uma pergunta que já foi mandada para a gente, o Leonardo Soares, ele diz o seguinte, eu vou tentar adaptar a pergunta dele aqui para ficar mais fácil a nossa compreensão. Ele fala assim, boa noite, sou de Pernambuco. Por que Deus abençoa tanto as pessoas que não são evangélicas, dando estabilidade financeira e muitas pessoas fiéis a Deus não conseguem nada, parecendo que Deus não está nem aí para elas, né? Ele falou isso na pessoa dele, mas eu quero colocar para você, professor, da seguinte forma: por que existem pessoas que são
que não estão nem aí com Deus, que nem conhecem a Deus ou não aceitam a Deus, são até anti-Deus, mas têm uma estabilidade na vida, se dão bem na vida, vão adiante, crescem, são bem estruturadas, são até ricas. E aqueles que são tementes a Deus, que procuram fazer a vontade de Deus, parece que Deus nem liga para eles. Parece que são lá humildezinhos, deixados de lado. Tem muitas pessoas que pensam assim, mas por que eu vou seguir a Deus? Isso aí não vai me adiantar em nada, se vai me fazer crescer ou não vai. Outros já acreditam que se seguir a Deus, pelas promessas que são feitas a elas, elas poderão sobressair, crescer, prosperar. Como entender esse dilema aí? Será que só os que são abençoados por Deus não prosperam, aparentemente? Na verdade, há uma compreensão errada por parte desse irmão, com todo respeito, pelo seguinte, irmão. Deus tem leis naturais e as suas bênçãos estão disponíveis para crentes e não crentes. O que acontece é que muitas vezes os crentes não sabem usufruir dessas bênçãos, não sabem buscar as suas oportunidades. Então é isso que acontece. Por isso que Cristo falou uma vez que muitas vezes os filhos da luz são mais hábeis, os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Então, o que diz aqui Mateus 5, 43 e 45? Olha que interessante. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Ou seja, Deus derrama as suas bênçãos sobre todos. Agora, o que acontece é que muitas pessoas que não são cristãs seguem certas leis naturais melhor que muitos cristãos. E quais são essas leis? Você tem que buscar suas oportunidades com honestidade. Você tem que buscar crescer, você tem que buscar se desenvolver. Você não pode esperar que as coisas só caiam do céu para você. Eu, por exemplo, para fazer a minha faculdade de jornalismo, minha pós-graduação e tudo mais, eu lembro que na época de graduação eu tinha que escolher entre comer melhor ou pagar a mensalidade. Você entendeu? Então o que acontece? Eu podia tomar uma das duas oposições. Já que eu não estou mesmo tendo muita condição, vou parar de estudar, vou fazer outras coisas e tudo mais. Mas não, é uma questão muito de disposição mental. Então se você tem uma atitude de disposição mental, Deus vai abençoar o seu esforço. Agora, se a pessoa só espera as oportunidades e não corre atrás delas e não quer um mínimo de esforço e não está disposta a pagar um mínimo de preço para conquistar as suas coisas, pode orar 24 horas por dia, não vai acontecer nada. Eu gosto muito de uma frase da escritora cristã Ellen White que diz assim: todo milagre é o resultado da combinação do poder divino com o esforço humano. Então, avalie sua vida, veja se você está buscando oportunidades, se você está investindo em você mesmo, porque as bênçãos de Deus estão para todos. Há leis naturais da prosperidade que têm que ser seguidas por todos. Quem segue é abençoado, quem não segue, obviamente, não vai ser abençoado, né? Ok, professor. Na verdade, muitas vezes a gente não quer ver as bênçãos de Deus na vida da gente, né? Também, às vezes, amigo. A gente acha que bênção de Deus é apenas prosperidade. Não é isso. Tem muitas outras coisas que às vezes a gente não enxerga, é ou não é? Foi muito feliz, amigo, essa sua abordagem, exatamente isso. Ok, com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade e a gente só vai poder desvendar outras perguntas a semana que vem, meu amigo. Tudo bem, meu amigo. Que Deus abençoe a você. Querido amigo da Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, da TV, nosso amigo internauta, muito obrigado pelo seu carinho. Continue curtindo a página do Facebook do Na Mira, continue acessando nosso blog, compartilhe as postagens, porque cada vez que você compartilha o Na Mira da Verdade, você está compartilhando a palavra de Deus com as pessoas. Não deixe de fazer isso. E também nunca se esqueça de que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estarão na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!